Eu queria compartilhar com você um texto que está lá no Salmo 1. O Salmo 1 começa dizendo bem-aventurado, né? Eu já vou ler o texto, mas eu queria antes dizer o seguinte: bem-aventurado significa feliz, né? E isso nos dá algumas dicas. Qual é a primeira dica? É que é possível ser feliz. É possível ser feliz. A Bíblia nos fala, né, que bem-aventurado, ou seja, feliz, é o homem que faz algumas coisas. A gente vai ver quais são essas coisas aqui. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você hoje, se você está passando por um momento de dificuldade, de tristeza, de abatimento, é possível, no Senhor, a gente alcançar a felicidade. E se a gente fosse perguntar para as pessoas, talvez o maior desejo das pessoas que a gente possa perguntar é de ser feliz. Né? Todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos alcançar uma condição de nos sentirmos felizes e realizados. Né? E muitas vezes a felicidade é alguma coisa que as pessoas buscam, a felicidade pela felicidade, ou seja, eu quero simplesmente ser feliz. E para alcançar a felicidade, negocia qualquer um dos seus valores para poder ser feliz, não é verdade? Quantas pessoas não dizem assim, eu quero ser feliz, então, meu casamento não está indo bem? Eu fiz um voto com alguém, mas eu quero ser feliz, não importa se eu vou ter que quebrar esse voto. Eu quero ser feliz, eu quero que alguém que me faça feliz, o importante é eu ser feliz. Ou, eu quero ser feliz, então, se para eu ser feliz eu tiver que passar alguém para trás no meu trabalho, eu vou passar alguém para trás, porque o importante é a gente se sentir bem e a gente ser feliz. Então, quando a gente busca a felicidade pela felicidade em si, a gente acaba negociando os nossos valores, muitas vezes. A gente abre mão das coisas que a gente acha que são corretas, até as pessoas mais honestas e mais sóbrias, né, acabam abrindo mão dos seus valores simplesmente pelo desejo de ser feliz. E o Salmo 1 nos dá alguns vislumbres, nos ensina o que é necessário para ser feliz e como a gente chega lá, quem é de fato feliz. O que eu preciso fazer na minha vida para alcançar essa felicidade? Então eu quero dizer para você que buscar a felicidade pela felicidade não vai te trazer felicidade, vai te trazer frustração, vai te trazer decepção, vai te levar para um caminho em que você talvez tenha que negociar os seus valores para se sentir feliz com alguma coisa. Gente, eu perdi a conta de quantos casamentos eu vi acabarem porque uma das pessoas falou assim, não, eu quero ser feliz. Não importa o que eu prometi para o meu cônjuge, eu quero ser feliz. Ele não está me fazendo feliz, ou ela não está me fazendo feliz, então eu vou abrir mão do meu casamento. E o que a Bíblia nos ensina a respeito da felicidade? Vamos dar uma olhadinha? Então, Salmo 1, a partir do verso 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele começa dizendo as coisas que o homem que é feliz não faz ou não deve fazer. Né? Ele diz, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, conselho tem a ver com o quê? Alguma coisa que você ouve e que afeta a sua mente, a maneira como você pensa, tá certo? Quando você ouve o conselho de alguém, você passa a dirigir a sua vida ou formar as questões da sua vida a partir de princípios que não são do Senhor. Um conselho vai definir a maneira como você pensa. Né? E o salmista aqui diz que a gente não deve andar segundo o conselho dos ímpios. Então, eu não devo viver de acordo com aquilo que os ímpios falam. O conselho do mundo, a maneira normal que as pessoas vivem, o modus operandi do mundo. Né? A gente tem lá aquele texto lá em Romanos capítulo 12, verso 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui a palavra não vos conformeis, talvez alguns possam pensar assim, eu não me conformo com esse mundo, nossa, eu não me conformo com essa situação. E não é um sentimento de insatisfação, é não tomar a forma de. Quando o texto diz para a gente não se conformar, significa que eu não vou tomar a forma de, eu não vou me adequar a esse mundo, eu não vou entrar na forminha desse mundo. Né?
E a gente só faz isso, a gente só consegue não se adequar à forma do mundo se a gente permitir que a gente seja transformado na nossa mente. É a nossa mente que vai determinar a maneira como a gente vive. Né? Então, Paulo, quando fala aos Romanos, fala assim, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, eu só vou entender a vontade de Deus para a minha vida se a minha mente for transformada, se os meus princípios, se os meus valores forem transformados. Porque se eu estiver olhando para os valores do mundo, eu não vou conseguir experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Porque a vontade de Deus, ela não se encaixa com os valores do mundo. Para que a vontade de Deus seja boa para mim, seja agradável, eu possa me alegrar com a vontade de Deus, eu preciso que os meus princípios e a maneira como eu enxergo a vida sejam transformados pela sua palavra. Então, lá no Salmo 1, o salmista fala assim, não ande segundo o conselho dos ímpios, ou seja, não permita que o conselho do mundo defina a maneira que você pensa. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender para poder ser feliz. A segunda, ele diz assim, aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Caminho fala da maneira como a gente anda, o caminho, o lugar por onde a gente anda. E toda vez que a Bíblia fala em caminho, ela está querendo dizer a maneira como a gente vive, as atitudes que a gente toma, a maneira como a gente reage às coisas. E isso é determinado pela maneira como a gente pensa. Por isso que é muito importante a gente saber quem são ou quais são as fontes que formam o nosso pensamento. Isso vai determinar a maneira como a gente age, como a gente caminha na nossa vida. Então, tomar cuidado com aquilo que eu ouço, tomar cuidado da maneira como eu vivo, como eu ajo. E por último, ele fala assim, é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Na Bíblia, quando ele usa a palavra assentar-se, significa um lugar onde você se sente à vontade, você se sente em casa. Lembra que eu falei da comunhão, da ceia? É mais ou menos isso. Quando você se assenta para comer com alguém, você se sente à vontade com aquela pessoa. Né? E o que o texto está falando é que a gente não deve se sentir à vontade junto com pessoas que não amam a Deus, que não andam segundo os princípios do Senhor, que são escarnecedores, que riem de Deus, que fazem piadas a respeito de Deus, cujos valores não são compatíveis com aqueles que amam a Deus e andam segundo o coração de Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender para ser feliz é entender o que a gente não deve fazer. Mudar a maneira como a gente pensa, para que a gente possa agir diferente e ter comunhão com pessoas que pensam da mesma maneira. Isso não significa que a gente deva sair do mundo. A gente tem que ser influência para as pessoas. Tá certo? Mas não pode ser influenciado por elas. Agora, como é que a gente alcança esse tipo de coisa? Aqui vale lembrar também que muitas vezes as pessoas se aproximam do Evangelho ou da igreja achando que viver uma vida cristã é um monte de não podes. Não é? Você tem que cumprir os 10 mandamentos, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não pode fumar, não pode beber, não pode sair. Como se a vida com Jesus fosse um monte de nãos que a gente tem que obedecer, um monte de coisas que a gente tem que abrir mão. Quando, na verdade, não é isso. Existem modelos de comportamento que estão estabelecidos na palavra, mas a vida com Jesus é muito mais do que isso. É entrar num novo parâmetro, num novo formato de vida. Por isso que no versículo 2 do Salmo 1, ele diz assim, antes, ou seja, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Vamos tentar entender um pouquinho isso aqui? Ao invés da gente andar segundo o conselho dos ímpios, agir como eles e se sentir à vontade com eles, não. O meu prazer, o prazer da pessoa que é bem-sucedida, que é feliz, está na lei do Senhor. E, de novo, aqui a lei não está falando simplesmente dos 10 mandamentos. A lei está falando de todo o conjunto da palavra de Deus. Tudo que compreende a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a revelação de um Deus que busca o homem, que dá uma esperança para o homem, que paga o preço do seu pecado através de Jesus. Toda a Bíblia fala do Evangelho. É a pregação do Evangelho. Desde Gênesis, eu já falei isso com vocês outras vezes, que desde Gênesis, quando Adão pecou, o Evangelho está sendo pregado. Por quê? Deus vai atrás de Adão, toma a iniciativa de chamá-lo para si, pergunta, o que você fez?
Eu tô fugindo porque eu tô nu, então eu peguei umas folhas aí e me cobri da minha nudez. Deus falou assim, você pecou, né? Então eu vou resolver o problema da sua nudez. Deus mata um animal, tira a pele dele e cobre o homem da sua nudez, através do derramamento de sangue. Desde o comecinho, a gente entende que a nossa nudez, o nosso pecado, só pode ser coberto se alguém pagar o preço de morte. Com a sua vida. Alguém tem que pagar com a sua vida o preço dos nossos pecados. Então o Evangelho está sendo pregado desde o comecinho da Bíblia. E quando ele fala, tem o seu prazer na lei do Senhor, é isso que ele está falando. É entender o que a palavra de Deus fala para nós. E fazer dela aquilo que a gente pensa o tempo todo. Ele fala, e medita nela de dia e de noite. Não quer dizer você ler a Bíblia dia e noite, mas quer dizer que tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou falar, ela é lastreada, ela é condicionada através dos princípios que estão na palavra do Senhor. Isso quer dizer o seguinte, que eu vou voluntariamente e intencionalmente me dedicar a conhecer a palavra do Senhor. Você quer saber qual é o segredo da felicidade? De ser feliz? Conhecer a palavra do Senhor. Na palavra do Senhor eu entendo que eu não preciso provar nada para ninguém. Eu entendo que não é pelas minhas atitudes, pelos meus atos, pela minha obediência simplesmente, que eu consigo algo de Deus. Porque se fosse assim, a Bíblia diz que todos pecaram. E por causa disso todos foram afastados da glória de Deus. Mas porque Jesus veio ao mundo, se deu por nós, morreu na cruz, derramou o seu sangue, Ele pagou o preço dos nossos pecados. E por causa disso, eu então tenho acesso à presença de Deus. Gente, ter acesso à presença de Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Talvez você não tenha percebido isso ainda. Mas quando eu sei que eu posso entrar na presença de Deus, no momento que eu quiser, na presença de um Deus que é absolutamente santo, poderoso, altíssimo, que Ele se deu por nós, que Ele assumiu a forma de homem, habitou entre nós, para que a gente pudesse ter acesso à sua presença, isso muda a nossa vida. Eu não preciso tentar mostrar para as pessoas o meu valor. Eu não tenho que tentar convencer ninguém a respeito de quem eu sou. Eu sou amado. Eu sou absolutamente amado por Deus. E isso, quando eu entendo isso, eu posso então viver em paz. Eu posso viver em alegria. Eu posso viver sem a preocupação de ter que provar nada para ninguém. Eu não tenho que ter coisas que vão me colocar numa situação de mais importância ou coisas que vão me garantir um status diferente, de forma que as pessoas me olhem e falem, nossa, aquele cara é bom, hein? Aquele cara é legal. Não, eu não preciso mais disso. O meu valor está escondido em Deus. Não existe mais condenação contra mim. A Bíblia fala que o escrito de dívida, ou seja, aquela promissória, sabe aquela dívida que eu tinha, culpa do pecado? Jesus arriscou dizendo, pago, e cravou na cruz. Então, se alguém vem cobrar essa dívida de mim, eu falo assim, não, já está paga. Olha lá para a cruz. Na cruz está lá a minha dívida paga. Isso mostra e me leva a viver uma vida sem peso, uma vida sem culpa, uma vida de alguém que se sente amado, amparado e acolhido pelo Senhor. Agora, o que significa eu viver uma vida feliz? Aí o salmista, ele mostra para a gente, ele usa uma metáfora muito importante e muito clara, e eu quero trazer alguns ensinamentos, alguns esclarecimentos a respeito dessa metáfora para vocês hoje, que está lá a partir do verso 3, que diz assim, pois esse homem que é feliz e que vive e medita na lei do Senhor dia e noite, esse homem será como uma árvore plantada junto às correntes das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer, prosperará. Gente, nós vivemos num país que tem água em abundância, tá certo? A gente aqui, salvo algumas exceções, principalmente a gente que mora aqui em São Paulo, aqui em Campinas, a gente abre a torneira e sai água. Não é? A gente não sabe o que é não ter água abundante. Mas para aquele povo, para quem o salmista estava escrevendo, era diferente, eles moravam no deserto. Então, quando ele fala que o homem que é bem-sucedido é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, significa o seguinte, ali só tinha vida onde tinha água. Tudo é deserto, mas aonde uma planta é colocada junto a ribeiros de águas,
Essa planta é diferenciada, porque ela aproveita da água que passa por baixo, a água que está, as suas raízes vão alcançar a umidade que está no solo. Então, um homem que é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de água é uma árvore diferente, é um homem diferente. Por quê? Porque ele diz o seguinte, que ela dá o seu fruto na estação própria, a folha não cai e tudo quanto fizer prosperará. O que ele está falando? Que uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, ela não depende das circunstâncias, ela não depende da chuva. Ela não depende se está chovendo, se está seco ou não. Porque quando estiver seco, ela busca a água, a umidade que ela precisa, das profundezas, onde as suas raízes estão alcançando. A felicidade, a gente se sentir feliz, estar pleno, estar bem-sucedido, não depende daquilo que a gente tem, não depende daquilo que a gente alcança, não depende da sua situação profissional, não depende do seu casamento, não depende da família onde você nasceu, do país onde você nasceu, da sua condição financeira, daquilo que você tem ou daquilo que você não tem. Depende de onde você está plantado. Você vai dar os seus frutos, você vai ser alguém que vai ter folhas verdes, não por aquilo que você conseguiu, mas dependendo de onde você foi plantado. Nenhuma árvore é plantada por si mesma, né? Alguém foi e plantou. Nós somos assim. O nosso Deus nos planta. Ele nos coloca no lugar onde existe água e água abundante. Ele é aquele que nos dá o alimento que nós precisamos. A nossa alegria, a nossa plenitude não depende se eu estou bem empregado, não depende se eu estou sendo bem sucedido, se eu tenho uma pessoa do meu lado ou não. Depende se eu posso extrair das minhas raízes a água que vai me dar o sustento. A minha alegria depende daquilo que vem de dentro. Aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. E uma árvore plantada e que dá o seu fruto, ela não vive para si mesma. Ela tem algumas características que eu queria abordar com você. A primeira coisa é que uma árvore no deserto plantada junto a ribeiros de água, ela é uma exceção. Tudo em volta é seco, mas ela é verde. Portanto, ela se torna uma referência naquele lugar. É mais ou menos se algumas pessoas estivessem lá no deserto e falassem assim, ô Fábio, onde a gente vai se encontrar? A gente vai se encontrar lá na árvore. Porque todo mundo vê a árvore, ela chama a atenção. Nós somos assim, nós somos referência. Se nós vivemos plantados no Senhor, nós somos referência para as pessoas. Nós somos aqueles que as pessoas vão apontar, aquele cara que está verde, aquele cara que está... como é que é a palavra? Saudável, né? Tem verdor, tem frescor. Nós somos pessoas que temos essa alegria, essa felicidade por causa da água que vem do Senhor, não da situação pela qual nós passamos. Então, a primeira coisa é que a árvore é uma referência. Nós somos referências e nós cumprimos o nosso papel como pessoas que conhecem Jesus quando nós nos tornamos referência. E isso nos torna felizes, isso nos torna plenos. Outra coisa que a árvore tem como característica é que ela está enraizada. Isso significa o seguinte, que ela não sai dali por qualquer chuvinha, ela não sai dali por qualquer vento, ela não é abalada por qualquer coisa. Quando nós estamos plantados no Senhor e conhecemos a sua palavra e meditamos nela dia e noite, as nossas raízes são aprofundadas. E quanto mais nós conhecemos, mais as nossas raízes são aprofundadas. E quanto mais profundas elas são, mais água a gente tira do solo e mais difícil é nos arrancar de onde nós estamos, mais firmes nós estamos. Então, meu querido, se você precisa se sentir pleno, se você quer se sentir pleno, a coisa que nós precisamos fazer, deixar de ouvir o conselho do ímpio, nós precisamos parar de agir como o pecador e não nos sentirmos confortáveis, acolhidos na roda dos escarnecedores. Mas não basta não fazer algumas coisas, nós temos que fazer outras. E quais são as outras coisas que nós precisamos fazer? Meditar na palavra do Senhor dia e noite. Isso vai mudar a nossa maneira de pensar. Isso vai nos fortalecer, vai fazer com que as nossas raízes se aprofundem. Isso nos tornará firmes e cheios de seiva, cheios de energia, cheios de alimento. Outra coisa que acontece também com essa árvore é que ela dá o seu fruto na época certa. Isso quer dizer o seguinte, que não é o tempo todo que você vai estar bem, com tudo certinho, com tudo maravilhoso na sua vida. Vai ter momentos, talvez, de escassez, de dificuldades, mas no tempo certo você vai dar o seu fruto.
Porque existem ciclos na nossa vida pelos quais a gente tem que passar. Nem tudo são flores o tempo todo. E Jesus jamais disse que seria fácil a nossa vida, simplesmente porque nós estaríamos com Ele. Mas que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo e nós venceríamos também. A provisão que nós precisamos para o nosso dia a dia está à disposição de nós, todo o tempo. Então, o fruto que essa árvore vai dar, que nós vamos dar, vai ser dado no tempo certo. Uma árvore no inverno, ela não dá o fruto, mas ela está se preparando, está juntando energia para que ela possa dar o fruto no tempo certo. Isso muitas vezes acontece com a gente também. Em alguns momentos nós vamos estar mais quietinhos, mais parados, mais vivos e cheios da vida do Senhor dentro de nós, de forma que a gente vá dar o nosso fruto. Outra coisa importante é que o fruto não é para nós. A árvore não come do seu próprio fruto. O fruto é para alguém mais. E a mesma coisa acontece com a gente. A bênção de Deus sobre a nossa vida nos abençoa, mas ela não pode ficar parada em nós. Ela serve para alimentar o outro. A árvore que é plantada junto a ribeiros de água também não perde as suas folhas e, portanto, ela dá sombra. Nós somos também assim, uma árvore que dá sombra. Uma árvore que dá sombra é o lugar onde a gente descansa. É o lugar onde a gente pode encostar e falar assim, ufa. Quando você está no meio do sol ardente, o que você quer fazer? Encontrar uma sombrinha, né? Onde tem aquele alívio do calor. Nós somos essas pessoas que dão o refresco para as pessoas, que dão o alívio para as pessoas. O Senhor colocou em nós essa capacidade de sermos pessoas que abençoam com o seu fruto, que alimentam pessoas que estão aí precisando de uma palavra de alimento, de encorajamento, mas também de um descanso. Nós podemos ser essas pessoas que dão o descanso para as pessoas, que dão um alívio para as pessoas. Isso tem a ver com o seguinte, a nossa vida não se encerra em nós, a gente não vive para nós mesmos. Nós fomos chamados para fazer a obra do Senhor. Nós fomos chamados como testemunhas daquilo que Ele fez na nossa vida. Portanto, a gente só vai ser pleno quando a gente cumprir o nosso chamado, quando a gente cumprir aquilo que nós fomos chamados para fazer. Nós fomos chamados para sermos como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto, que dá a sua sombra, que é uma referência. Quando alguém vê no deserto uma árvore plantada, e toda verdinha, as pessoas vão falar assim, opa, ali tem água, vou chegar ali. Então as pessoas, quando estão em busca de alguma coisa, de uma resposta, de alimento para suas vidas, podem olhar para nós e falar assim, opa, ali tem resposta, ali tem água. Nós temos em nós a água viva que o Senhor nos dá. O Senhor Jesus disse que nós seríamos como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Dentro de nós fluiriam águas vivas. E essas águas vivas que são aquelas águas que nós vamos dar para as pessoas. Você quer ser feliz, meu querido? Sirva. Você quer ser feliz? Quer ser pleno? Se coloque como alguém que dá sombra, que dá o sustento, que dá segurança, que dá o fruto, que aponta para a fonte de água viva. O Senhor quer fazer isso da nossa vida. E por último, ele fala assim, que o ímpio, versículo 4, os ímpios não são assim, são semelhantes à moinha que o vento espalha. Algumas versões dizem como a palha, são como a palha. E toda vez que eu li esse texto, eu sou da cidade, né? Eu lia palha, eu só conseguia lembrar daquelas cadeiras de palha, sabe? Aquelas trancinhas de palha. Eu não conseguia entender, para mim não fazia muito sentido, porque aquilo não era uma coisa leve, era uma coisa dura, né? Mas, se você olhar no original, a palavra que é usada para palha é, na verdade, a casca do trigo, por exemplo, de uma semente. Aquela casquinha fininha, levinha, que é muito leve, é isso que o texto está se referindo. Aquilo lá, qualquer ventinho empurra, qualquer ventinho espalha. Ou seja, o ímpio, aquele que não anda com Deus, aquele que não tem as suas raízes profundas no Senhor através da sua palavra, é alguém que é levado de um lado para o outro, que não tem segurança alguma. E ao contrário, nós somos árvores plantadas. Nós somos aqueles que são seguros no Senhor, que temos segurança no Senhor. A nossa segurança está no Senhor. E o que pode nos trazer, então, esperança, alegria e firmeza na nossa vida, pode nos dar a sensação de sermos plenos, bem-aventurados, é o fato de nós estarmos plantados pelo Senhor. Quando o Fábio falou de Isaías 61, no verso 7 ele fala assim, nós fomos como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória.
Gente, o Senhor nos plantou como carvalhos de justiça. Ele nos plantou junto a ribeiros de água. E para que uma árvore dê o seu fruto, uma árvore não tem que fazer assim, eu quero dar fruto, eu preciso fazer força para dar fruto, eu quero dar fruto, que difícil. Não. Dar fruto é natural da árvore. Ela não precisa fazer força. É natural. Basta que ela tenha as condições necessárias para isso. Ou seja, que ela seja adubada, que ela tenha água, que ela tenha a sombra necessária, que alguém a pode. A gente precisa se dispor nas mãos do Senhor para que Ele faça a poda em nós, para que Ele nos adube, para que Ele cuide de nós. E precisamos conhecer a Sua palavra para que as nossas raízes serão aprofundadas. Termos as nossas raízes aprofundadas no Senhor é que vai nos tornar pessoas bem-aventuradas e felizes. Então, se você quer ser alguém que experimenta a plenitude da felicidade do Senhor, que não depende das circunstâncias, não depende do seu 13º salário no ano para matar suas contas, para ficar tranquilo, ou ter um prêmio no seu trabalho, ou num casamento, ou alguma coisa que a gente possa trabalhar para o nosso braço, para ser feliz. A gente não depende disso, a gente depende do framework, da estrutura que a palavra de Deus cria para nós, quando nós entendemos o Evangelho, que nós somos comprados, remidos pelo sangue de Jesus, que Ele pagou o preço dos nossos pecados, que Ele abriu o caminho, um novo e vivo caminho até a presença de Deus. Quando a gente entende isso, a gente pode ser considerado pessoas felizes. A gente vai viver numa outra dimensão de felicidade, de plenitude. Jesus falou assim, não andeis preocupados com o dia de amanhã. Antes, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olhar para o reino de Deus, desejar o reino de Deus. Gente, isso é um exercício diário. É a gente desejar a palavra de Deus, pensar na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto? O que a palavra de Deus... Eu tenho que encher a minha mente com a palavra de Deus. Eu tenho que pensar nela o tempo todo. Eu tenho que permitir que o meu coração seja cheio, seja moldado pela sua palavra, pelos princípios da palavra. Porque quando isso acontece, eu consigo passar por momentos de seca, eu consigo passar por momentos de necessidade, de falta de coisas. Assim como aquela árvore passa pelo momento de seco, da falta de chuva, porque as suas raízes são profundas, plantadas pelo Senhor, e podem extrair do solo aquilo que ela precisa. Amém? Eu queria orar com você, queria que essa palavra pudesse trazer ânimo para o seu coração. Feche os seus olhos então, por favor. Senhor, nós queremos aprender do Senhor. Queremos moldar a nossa mente, Senhor, pela Tua palavra. Queremos andar, Senhor, por um caminho de justiça. A Tua palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós queremos trilhar esse caminho, Senhor, o caminho determinado pela Tua palavra, pelos princípios da Tua palavra, pelas verdades contidas na Tua palavra. A verdade que diz que nós estamos no Senhor, recebemos do Senhor a Tua graça, não pelo que fazemos, pelo que alcançamos com o nosso braço, não pela resposta que demos, mas pela resposta que o Senhor deu. Nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, nessa manhã, porque o Senhor nos faz bem-aventurados, felizes, plenos, prósperos, satisfeitos no Senhor, por causa do Senhor em nós. É o Senhor quem nos plantou como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a Tua glória. Senhor, nós vivemos para a Tua glória e só seremos felizes e plenos quando pudermos dar o nosso fruto para que aqueles que não conhecem o Senhor ainda se alimentem de nós, possam ver em nós uma referência, segurança daqueles que não são movidos de um lado para o outro pelas doutrinas que são pronunciadas no dia a dia, mas porque as nossas vidas estão firmadas no Senhor, enraizadas no Senhor, alicerçadas na palavra do Senhor, nos Teus mandamentos, Jesus. Obrigado pela segurança que temos, Senhor, de não sermos abalados, de não termos as nossas raízes podadas. Obrigado, Senhor, porque estamos seguros no Senhor, porque o Senhor nos alimenta. Deus, eu oro para que o Senhor visite a cada um aqui. Deus, onde houver tristeza, que o Senhor encha da Tua alegria, que o Senhor derrame a Tua paz que excede o entendimento. Senhor, nós queremos olhar para o Senhor, queremos ser transformados, queremos ser iluminados pela glória do Senhor na nossa vida.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor deseja ter comunhão conosco. E o Senhor fez tudo o que precisávamos para que pudéssemos estar de volta na Tua presença, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra que está à nossa disposição. Muito obrigado porque o Senhor se revela na Tua palavra, pelo Teu Espírito que nos ensina cada dia como o Senhor quer que a gente viva. Obrigado pela esperança, obrigado pela alegria, Senhor. Quero pedir que o Senhor toque a vida dos meus irmãos aqui, que o Senhor nos encha, Senhor, da Tua presença e que isso seja suficiente, Senhor, para passar pelos momentos de sequidão da nossa vida, Senhor. Deus, talvez pessoas aqui estejam passando por momentos de sequidão, suas folhas estejam caindo, estejam amareladas, Senhor, mas eu quero pedir que o Senhor agora sopre a Tua brisa, mande, Senhor, a água do Teu Espírito Santo, Pai. A fonte de água viva que é o Senhor, que nos dá a força que precisamos, que tira a nossa sede, que nos alimenta, que faz em nós brotar o fruto do Teu Espírito Santo. Toca os meus irmãos, toca a vida de cada um agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Se você precisa de um toque do Senhor, de uma oração, se você precisa de uma resposta do Senhor hoje, levanta sua mão como um sinal da sua dependência. Eu quero orar por você. Se você precisa de uma resposta de Deus, de um toque do Senhor, se você precisa de um novo frescor na sua vida, o Senhor está vendo essas mãos levantadas. Senhor, eu não posso fazer nada, em mim não há poder, mas no Senhor, no Teu Espírito Santo, o Senhor é capaz, Senhor, de transformar essas vidas. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Algo novo, o frescor, o alimento, a seiva do Senhor. Deus, queremos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não secam, e que tudo quanto fizer prosperará. Deus, prospera a obra das nossas mãos, para a Tua glória, Senhor, não para nós, não para que a gente possa se sentir melhor que os outros, mas para que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Toca a vida dos meus irmãos, Senhor. Traz o consolo, tira toda a tristeza, tira toda a angústia, Senhor, que pode estar sobre a vida dos meus irmãos, e troca pela alegria que excede o entendimento, pela paz que excede o entendimento, a alegria que não é dada como o mundo dá, mas que é a alegria que o Senhor nos dá, Pai. A alegria de termos a certeza do nosso futuro, termos a certeza de um Salvador que intercede por nós todos os dias diante de Deus. Toca as nossas vidas, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.